Sejam bem-vindos ao canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Se você não for inscrito, de antemão se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para se manter informado sobre o que postamos aqui no canal. E também, se for do seu agrado, nos siga nas redes sociais, Instagram César Ferreira 2428 e Facebook César Ferreira. Então, vamos lá para o tema de hoje. Comunicação com os mortos é possível? Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5, 6 e 10. Está escrito, versículo 5, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Veja o que diz a palavra de Deus, verso 6. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que faz debaixo do sol. Verso 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, fazer conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Este vídeo é uma dúvida que frequentemente muitas pessoas têm e é um assunto que é pouco abordado. Sei que existem líderes que abordam este assunto, mas nem todos abordam e dão um parecer bíblico. Quero deixar aqui de antemão que esse vídeo não é indireta para os irmãos espíritas, pelo contrário, eu respeito os espíritas, tenho amigos que são espíritas. Inclusive, eles publicam o meu conteúdo nas suas redes sociais. Tem alguns que são inscritos aqui no canal. E também temos divergência no que se refere ao campo teológico, mas eles me respeitam e eu respeito todos eles para a honra e para a glória de Deus, pois uma atitude nobre que devemos ter é o respeito mútuo. Apenas estou falando do que diz a Bíblia sobre a comunicação com os mortos, se é possível sim ou não. De antemão, pelo que lemos aqui em Eclesiastes, capítulo 9, o versículo 5, 6 e 10, observamos que já, de antemão, não tem como se comunicar com os mortos. Leia depois com mais atenção na sua casa, esse capítulo de Eclesiastes. Meus amados irmãos, o que fala a Bíblia Sagrada acerca desse assunto? Quero aqui dar algumas considerações iniciais. De antemão, temos que ter muito cuidado, pois em João, capítulo 8, versículo 44, diz que o diabo é o pai da mentira. Em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3, diz que ele é astuto, isto é, ele tem a astúcia, ou seja, a capacidade de enganar. Ele veio disseminar o engano, nos confundir. E em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz que ele está ao nosso derredor, isto é, em volta. Meus amados irmãos, essas considerações iniciais sobre algumas marcas do inimigo foi para que você entenda que ele está ao nosso lado, trabalhando acerca do engano e disseminando mentiras, que é a maior especialidade dele, é a maior marca do seu caráter. Além de ser mau, ele é mentiroso. Diz a Bíblia que ele não se firmou na verdade. Então vamos lá. Se você me perguntar, irmão Paulo César, o que Deus acha dessa prática da pessoa querer consultar os mortos? Veja, se você abrir a sua Bíblia, existem muitas referências bíblicas as quais fala deste assunto, mas eu vou me deter apenas a algumas, existe mais. Abra a sua Bíblia em 2 de Reis, capítulo 21, verso 6, fala ali do do rei, Manassés. Você vai ver que provoca a ira de Deus quem tem essa atitude de querer consultar os mortos. Depois você vai entender o porquê. Também no mesmo livro, em 2 de Reis, capítulo 23, versículo 24, fala que é algo abominável. Veja, 2 Reis 21, verso 6, fala que provoca a ira do Senhor. É algo repugnante aos olhos dele. Em 2 de Reis, capítulo 23, verso 24, fala que é algo abominável. Então Deus acha algo abominável, ele não compactua com esta prática de querer consultar os mortos. Aí você pode me perguntar, por quê? Então agora ele fará algumas verdades que você precisa saber. De antemão falei que para Deus é abominável e provoca a sua ira, ou seja, ele fica irado. Segundo, qual é a verdade que você precisa saber? Que não são os mortos, que quando as pessoas vão falar que estão falando com ela, são os anjos caídos, que denominamos e chamamos de demônios, para ludibriar e enganar as pessoas. E em segundo lugar, com a finalidade de nos afastar de Deus. Vimos que é abominável aos olhos de Deus procurar consultar os mortos. Também vimos que é algo que provoca a sua ira. Por quê? Porque não são os mortos que a pessoa está propriamente falando com ele ou com ela, a pessoa que tanto amava, gostava, e sim são os demônios que estão ludibriando as pessoas para afastar
afastá-las de Deus, pois o diabo ele é anti-Deus, ele quer te afastar de Deus, ele quer brincar com os teus sentimentos, ele não tem misericórdia de você. Ele imita teu pai, se for o caso, ou tua mãe, ou teu irmão, ou teu amigo, para brincar com teus sentimentos, e você chegar a cometer uma mentira, dizendo que falou com aquele seu mente querido, quando na realidade você estava falando com o demônio, pois nas considerações iniciais eu falei para vocês que o diabo é o pai da mentira. Também falei que ele era astuto, isto é, ele tem a capacidade de enganar. E ele anda ao nosso derredor. Tem demônios que acompanham a pessoa desde o ventre, até quando a pessoa nasce, vai crescendo, a puberdade, chega na maioridade, chega até ser um idoso. Ele fica acompanhando. Então ele sabe algumas particularidades da sua vida. Muitas das vezes nós, por sermos falhos, damos lugar a Satanás. Então por dar lugar a ele tem uma certa legalidade em nossas vidas, que muitas das vezes nos esquecemos dos que está na palavra e nos esquecemos e não praticamos de obedecer o que Deus quer que obedecemos, que é a sua vontade escrita na sua santa lei, e damos lugar ao inimigo. Então ele facilmente vai saber o que está acontecendo na nossa vida. Ele não é onipresente, ou seja, ele não está em todos os lugares, mas ele tem seus demônios. Os anjos caídos, os demônios estão ali em alguns lugares. Ele não é onisciente, ele não sabe o que pensamos, mas ele sabe muito bem nos observar. Ele nos analisa, vê as questões comportamentais de nossa vida para poder investir. Então tome muito cuidado. A Bíblia chama ele de serpente. E a Bíblia diz que devemos ser simples como a pomba e prudentes como a serpente. Os especialistas nessa área falam que a serpente ela fica ali olhando a vítima, olha, imobiliza a vítima e dá o bote. Raramente ela erra. Assim é o inimigo. Ele muitas das vezes passa rasteira em muitos cristãos, porque ele observa os cristãos que estão dando, como eu posso falar, deslizes, estão dando legalidade da vida a ele, não a Deus, e ele vai dar aquele bote, ou seja, joga uma seta, joga um laço, e muitos caem, especialmente neste engano. Então não é possível comunicar-se com mortos, de acordo com Eclesiastes capítulo 9, versículos 5, 6 e 10. Vimos que é algo abominável aos olhos do Senhor, vimos que provoca a sua ira, porque são demônios que estão querendo nos afastar de Deus e nos enganar para que possamos blasfemar e ir contra a verdade. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus proíbe esta prática. Repito, não é o ente querido daquela pessoa que ela está falando com ele, mas é um demônio que está brincando com os sentimentos, está tripudiando com você, ou seja, está invertendo os valores, colocando o errado como certo, o certo como errado. Então tome muito cuidado. Jamais tente procurar comunicação com os mortos. Não faça isto, pois isto é algo que desagrada muito ao Senhor. Foi mais uma reflexão bíblica para a minha e para a tua compreensão.